Glória a Deus. Estamos seguindo, queridos, aqui passo a passo, o texto de Gênesis e nesse contexto, aproveitando um pouco dessa biografia brilhante de Abraão. O texto da semana passada mostrou a primeira conversa depois da velhice, dos 99 anos, o Senhor mudou o nome, refez a sua aliança e novos desafios vêm pela frente. Uma grande lição para todos nós, e às vezes, principalmente nós que às vezes chegamos numa certa fase da vida, muita gente chega numa certa fase da vida e chega e diz, eu já fiz o que tinha que fazer, já fiz a minha parte, já contribuí do jeito que tinha contribuído, e de repente o Senhor aparece para Abraão com 99 anos de idade e diz a ele, Abraão, eu quero você na minha presença, eu quero você perfeito. Tem um desafio novo para você, tem uma aliança com você, tem um trabalho novo para você, tem um pacto para fazer com você. Então, Abraão ouviu, caminhou e agora o Senhor resolveu lhe aparecer, eu diria assim, pessoalmente. Porque embora o Senhor se faz como homem, mas o texto aqui demonstra que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre. O texto diz que ele estava em pé, à entrada da tenda, no maior calor do dia, e levantou os olhos, olhou, e os 3 homens estavam em pé na frente dele. Ele não os avistou vindo, bem à distante não. Ele simplesmente se deparou com aqueles 3 homens na frente dele. E Abraão, com certeza, isso demonstra sensibilidade, sensibilidade, discernimento. Abraão não teve dúvida de que estava na presença do Senhor. Quando o Senhor chega para você, você não precisa perguntar. Tem uma hora que eu fico pensando assim, uma vez eu ouvi alguém que usou uma profecia no culto, e uma pessoa perguntou assim, foi o senhor que falou aquele negócio? Que negócio? Eu me esqueci. Eu disse para essa pessoa, no dia que o Senhor falar com você, você não vai esquecer. Você vai saber que foi o Senhor que falou. Não há como eu ficar questionando se o Senhor falou comigo. Porque o Senhor não fala uma coisa confusa. O Senhor é muito direto. E quando Ele chega, a sua presença é imediatamente percebida. Não dá para você dizer, será que é o Senhor que está aqui? Será que o Senhor está aqui nesse lugar ou não está aqui nesse lugar? Você percebe que o Senhor está ali. Isso é tudo de bom. E Abraão percebeu que era o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele levantou os olhos que viu, correu da porta da tenda, encontrou e prostrou-se diante deles em terra. E disse com todas as letras, Senhor meu. Então Abraão sabia que estava na presença do Senhor. A maioria dos estudiosos compreende que a pessoa de Cristo, que no Antigo Testamento se manifestou em algumas ocasiões, mas aqui o próprio Deus está presente. Cristo é Deus, e o texto aqui não se refere a isso, mas diz que ele estava na presença de Deus. Apareceu o Senhor, o Jeová, o nosso Deus, que apareceu para ele. Então, ele disse, Senhor, se eu acho mercê na tua presença, eu rogo-te que não passes do teu servo, que o Senhor fique aqui conosco. Porque, veja só, meus irmãos, você imagina se você tivesse o privilégio de dizer assim, o Senhor está aqui na minha casa. Você levanta o dia de manhã cedo, ou então no meio-dia, no maior calor do dia, naquele sol quente rachando, num lugar quente como aquele. De repente você se depara e você tem absoluta certeza que o Senhor está na sua casa. Você com certeza vai fazer como Abraão, não vai querer que ele saia. Porque é muito bom a sua presença. Abraão se sentiu privilegiado. Não saia, por favor, eu preciso fazer alguma coisa imediatamente. Eu prefiro, fica aqui debaixo, eu vou trazer um bocado de pão. E vocês vão se refazer as forças, e visto que vocês chegaram até aqui, e eles disseram, tudo bem, podem fazer um lanchezinho para nós aí, trazer um bocado de pão, não faz mal não. Então, Abraão foi depressa para a tenda de Sara e disse, amassa aí depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado no borralho, na brasa. Agora, essas 3 medidas era a quantidade de um efa.
que muita gente varia aí entre 22 e 36 litros de cereais. Então, se você pegar pela maior parte, você imagina que a Sara tinha 3 homens lá na porta dele, ele mandou preparar 36 litros, vamos colocar pelo menor, 22 litros e meio de flor de farinha, só para fazer pão assado, uma quantidade boa. Mas isso não foi muito não. Ele ainda correu depressa ao gado, tomou um novilho tenro de bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Vai preparar esse bezerro aqui. Agora, isso também não foi tudo. Ele tomou também coalhada e leite, e aí juntou com o novilho que foi preparado e colocou tudo diante deles. Só para fazer um lanchezinho. Abraão realmente era um homem próspero e generoso, e queria que os seus... Tem hora que, não sei, de vez em quando a gente faz aqui os nossos eventos aqui na DGO, e faz assim aquela coisa de comida, muita comida, né? E há quem diga que, mas para que isso tudo, né? Se perde muito. A gente fica com medo de faltar, né? E faz com gosto. É melhor sobrar do que faltar, né? E de fato, quando tem sobrado muita coisa aqui, a gente não joga fora não, né? Porque o gênio está sempre por aí, leva tudo lá para a casa de recuperação, e lá eu garanto, não sobra. São 300 homens, nunca sobra, pode levar o tanto que quiser. Então, a gente tem o prazer de fazer, porque estamos fazendo uma coisa para Deus, é como se fosse para o próprio Deus. Gente, vamos fazer o melhor. E olha só o que Abraão tinha: 3 homens na casa dele, ele matou o novilho, fez 30 e tantos quilos de litro de flor de farinha só para fazer pão assado, e ainda trouxe uma panela de coalhada, leite, e colocou tudo na frente, e vamos fazer esse banquete aqui, né? Digamos assim, comer à vontade e ficar ali debaixo dos carvalhais, descansando, desfrutando e se alimentando. E ele não sabia diretamente, assim, eu acredito que no primeiro momento pode ter parecido assim, só homens, né? Mas a Bíblia diz que homens como Abraão, por terem sido hospitaleiros, sem perceber, hospedaram anjos. E olha que privilégio, Abraão hospedou o próprio Deus. O próprio Senhor está lá na casa dele, junto com os anjos, e ele está tendo a oportunidade de oferecer o seu melhor. Imagine se Abraão não oferece o melhor. Imagina se ele faz assim: traz aí um caneco d'água aí para esses viajantes aqui, traz aqui depressa, aqui um pedacinho de pão aí. Como ele falou, vou trazer um bocado de pão aqui, mas foi só uma modéstia da parte dele, foi só uma forma de dizer: traz aí um bocado de pão. Ele falou: eu vou trazer um bocado de pão e um pouco d'água para vocês aqui. Mas mandou preparar um novilho tenro, bom, de primeira qualidade, colocou coalhada, leite, pão assado, e deu à vontade para aqueles homens comerem, porque ele sabia também que estava na presença de Deus. Então, tomou Abraão tudo isso e ofereceu. Então lhe perguntaram: cadê a Sara? É como se ele não soubesse. De vez em quando assim, é como se não soubesse que a Sara... Cadê a Sara, tua mulher? Não está por aqui, não? Ela está ali dentro da tenda. Talvez, né, as ocupações. E aí então o anjo disse assim: certamente eu voltarei a ti, daqui a 1 ano. E agora, você veja, são 25 anos de espera, e nesse dia o Senhor resolveu voltar para marcar a data. No próximo ano, quando eu vier aqui, Sara vai estar com um menino no colo. E a Sara estava ouvindo lá por trás da tenda, né? Porque é tudo, né? Uma tenda não são paredes fechadas como a nossa aqui, né? Se uma pessoa falar aqui, quem está lá atrás no estacionamento ali não vai escutar nada, mas Sara estava na tenda lá e Sara ouviu essa conversa. E 1 ano, aí ela olhou para si própria, olhou para o marido, 100 anos, com 90 anos de idade. Aí diz: eu já sou uma velha, eu não tenho mais nada, não tenho nenhuma fertilidade já, não tenho mais o costume das mulheres, nem tem mais menstruação, não tenho a menor possibilidade
de ter filho. E o meu senhor ainda muito mais velho ainda, muito menos. Será? Dentro dela, o texto não diz que ela riu, deu gargalhada, mas dentro dela ela achou graça, dizendo assim, meu Deus, eu e o meu velho aqui, depois dessa idade, vamos ter prazer ainda? Mas o Senhor estava lá. E aí então ele resolveu pregar essa surpresa na Sara. Sara estava escutando, achou graça, e eles já eram muito velhos, e então ela riu, e então o Senhor lhe disse, porque a Sara riu ali, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Aí ele perguntou, acaso pode haver coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem alguma coisa na nossa vida que a gente já fez as contas e disse, isso aqui não tem jeito. Já aconteceu com você? Botou assim, analisou, pesou, botou na balança, como diz, faz as contas. Não, isso aqui não tem jeito. A nossa fé, por mais que nós tenhamos vontade de acreditar, a gente mede as consequências e diz, não, isso aqui não tem jeito. E essa situação de Abraão era mais ou menos essa. A Sara tinha, a gente julga a Sara, mas imagine uma senhora de quase 100 anos de idade, que expectativa ela vai ter disso, de promessa, e o Senhor deixa passar tudo, né? Deixa passar todo esse tempo. Por que o Senhor fez isso? Por quê? Porque, irmão, o milagre é maior. Por que o Senhor deixou Lázaro morrer? Porque o milagre da ressurreição é maior do que o da cura. Por que a mulher hemorrágica interrompeu Jesus na jornada até a casa de Jairo e a menina morreu? Porque o milagre da ressurreição é muito maior. Eu gosto de me lembrar sempre daquele episódio de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos. Porque o Vale de Ossos Secos, irmão, era o protótipo do impossível. Imagine, você chega no cemitério que ninguém foi enterrado. Está lá aquele monte de pessoas. Imagine uma guerra. Houve uma guerra e milhares de pessoas morreram na guerra. De ambos os exércitos. O tempo passou, muitos anos depois daquela guerra. Os corpos não foram enterrados, não foram recolhidos. Eles secaram ali, até ficarem secos de vez. Quebraram pedaços. O vento misturou aqueles ossos uns com os outros. Então, o cenário que Ezequiel está tendo nessa visão é assim, é a coisa impossível. Porque a pergunta que o Senhor faz para Ezequiel é filho do homem, acredita que é possível esses ossos pisando? Imagine, eu fico vendo a cena, pisando em cima daquela ossada. É possível esses ossos voltarem a viver? E Ezequiel não teve coragem de dizer que não. Ele diz assim, Senhor Deus, tu sabe. Então tu tem coragem de profetizar sobre eles? Levantar a tua voz no meio do impossível, levantar a tua voz no meio dessa coisa tão insignificante, que não tem a menor perspectiva, e dizer assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor? E o impossível aconteceu, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. E Deus fez um vento tremendo, revirou aquela ossada todinho, e cada osso achou o seu lugar. Há, por acaso, alguma coisa impossível para Deus? O caso de Abraão era algo que para Sara fosse semelhante. Não tem jeito. E o Senhor disse, a Sara não devia ter rido, né? Porque ela sorriu e vai ter que botar o nome do menino de riso. O menino vai ter que se chamar Isaac, porque daqui a 1 ano eu certamente vou voltar aqui e ela vai estar com o menino no colo. É uma coisa que Deus falou, e quando Deus fala, acontece.
Você crê nisso? Coloque o seu impossível na frente de Deus. Coloque a sua causa impossível diante do Senhor. E depois você mesmo se pergunte, tem alguma coisa impossível para Deus? Porque para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Então, não tem nada demasiadamente difícil para o Senhor. Voltarei a ti, e a Sara terá um filho. Então Sara tentou, mas eu não ri. Claro, não riu assim, fisicamente, da boca para fora. Riu lá dentro. Mas quem estava lá? O Senhor. E olha, não dá para esconder do Senhor. Não dá para esconder do Senhor o que você pensou. Não dá para esconder do Senhor nem o que você sentiu, porque Ele sonda o mais profundo do nosso coração, sabe de tudo que se passa. E então, a promessa foi feita mais uma vez, e dessa vez não foi uma promessa sem data marcada. Porque Deus faz promessa sem data marcada. O que o Senhor falou para Abraão há 25 anos atrás, aqui nesse texto? Sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar, dispensa aí a tua parentela, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou te abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E aí a promessa foi feita, e Abraão saiu, eu acredito que eufórico, entusiasmado, que o Senhor ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas o tempo passou, e a fé vai se esmorecendo. 10, 15, 25 anos depois, não, o Senhor não vai fazer mais isso. Até nós nos esquecemos da promessa de Deus, mas Deus não esquece, porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E Ele fez isso com Abraão. Agora, quando se levantaram aqueles homens, olharam para Sodoma, os dois já iam, né? Olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Aí então disse o Senhor, puxa, será que eu vou ocultar de Abraão? Veja só, você vai entender, depois você vai ouvir a palavra amigo, né? Que Abraão era amigo de Deus. Eu vou trazer o amigo um pouquinho para cá, um pouquinho antes. Eu vou fazer uma coisa tão difícil agora, eu não vou poder esconder do meu amigo. Meu amigo tem gente lá, então Jorge é meu amigo. Eu vou fazer uma coisa que vai certamente interferir no coração, no sentimento de Jorge. Eu vou fazer isso sem falar para ele? Não, acho que é melhor eu falar logo para ele. Ele vai ficar logo preparado, sabendo o que vai acontecer. Quando você tem um amigo, você vai fazer uma coisa que prejudica aquele amigo, ou que aquele amigo vai se sentir ressentido, ou vai sofrer. É melhor você dizer para o amigo, amigo, olha, se prepara aí, porque eu vou fazer um negócio que você não vai gostar, mas eu vou fazer. Sabe como é que é a coisa que você só faz quando é amigo? E Deus disse para Abraão, eu acho que eu não vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Eu vou fazer, porque Abraão vai ser uma grande nação, é ele que vai trazer todo mundo, é ele que vai... É tanta coisa que vai acontecer. Uma grande nação, poderosa nação, serão benditas todas as terras, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Então ele tem que saber logo. Eu vou contar para ele. E ele disse, olha... O clamor de Sodoma já chegou aqui. Tem se multiplicado muito o clamor. E o pecado de Sodoma tem se agravado. São duas coisas aqui bem comuns. E eu quero só mostrar para vocês aqui, porque todo mundo só enxerga a destruição de Sodoma por causa do pecado. O pecado foi terrível, e eles eram realmente filhos de Belial, e o pecado foi escandaloso, terrível, e por isso o Senhor destruiu. Mas foi só por causa do pecado? Vocês prestaram atenção na leitura? O que aconteceu antes do Senhor dizer o que o pecado estava se multiplicando e agravando cada vez mais? O que aconteceu? Alguém clamou. Não importa quantos, se foi 2, ou se foi 3, ou se foi 4.
Alguém clamou. E se alguém clama, o Senhor escuta. Eu penso que a nossa nação, eu penso que o nosso planeta atualmente vive momentos muito difíceis. Violência, imoralidade, coisas que acontecem no Brasil e no mundo inteiro, que acho que é pior do que os sodomitas. Mas o povo de Deus, que ainda está aqui, é quem tem a chave da vitória. É o povo de Deus que tem a decisão na mão. O povo de Deus é que pode clamar. Porque, irmão, não conheço ninguém que possa clamar com a mesma eficiência do povo de Deus. Se o povo de Deus, se o meu povo, segundo Crônicas, se o meu povo, e veja só, o texto de 2 Crônicas 7:14, é bem claro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que me serve, o povo que diz que pertence a mim, se esse povo que eu tenho, se eles se converterem, se eles se humilharem, clamarem, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. O que vocês acham que falta? Eu preciso dizer? O que vocês acham que falta para grandes soluções serem dadas às causas difíceis, aos problemas terríveis que acontecem no Brasil e no mundo? O povo de Deus precisa se humilhar, buscar a Deus, se converter, porque infelizmente é o povo de Deus. Você já pensou? O Senhor está falando para o povo dele. Ele não está dizendo se os pecadores se converterem. Não. O que é conversão, irmãos? Conversão não é mudança de vida? Não é uma transformação, não é, eu estava aqui nesse caminho aqui, eu vou mudar tudo, eu vou converter tudo numa coisa, não é isso? E o Senhor está dizendo que quem tem que se converter é o povo dele. Porque povo convertido se humilha, povo convertido ora, povo convertido clama, povo convertido anda na presença do Senhor, povo convertido confia no Senhor, povo convertido intercede. Então, quando o Senhor diz para Abraão, eu vou contar para você, olha, o pecado do povo está terrível. E o clamor tem se multiplicado muito. Então eu resolvi descer. Eu desci, o Senhor disse, eu desci e vou ver de fato se é isso que tem praticado corresponde ao clamor que é vindo. Eu vou saber se é verdade mesmo, que o que estão clamando, se é isso que está acontecendo. Claro que o Senhor sabe tudo, mas Ele está simplificando para o nosso entendimento. Porque às vezes a gente olha assim para a onipresença, a onisciência de Deus, e pensa assim, o Senhor teve que descer para saber. Não, o Senhor sabe tudo, mas Ele tá humanizando, Ele está tornando a coisa mais palpável aos nossos olhos. Como se Ele dissesse assim, como Ele disse para Moisés, olha Moisés, eu vi a aflição do meu povo lá no Egito, eu ouvi o seu clamor, e eu desci por causa deles. E aqui o Senhor está dizendo para Abraão, eu desci, eu vou lá ver de perto que clamor é esse, para saber se corresponde de fato, e aí se acontecer de fato, pode ter certeza que a justiça será feita. Então Abraão ficou sabendo agora, nesse momento, que a cidade ia sofrer, porque Abraão sabia do que estava se passando lá. Ele tinha alguém lá. O Ló estava lá. Vocês se lembram? Nós vamos ver isso no capítulo adiante. E eu só vou me lembrar porque quando Ló escolheu o caminho nas campinas de Sodoma, o texto diz assim que ele escolheu as campinas de Sodoma. Mas onde ele está agora? Em Sodoma. Ele pensou que ia ficar só ao redor.
mas ele estava dentro. Sabe, você não pode brincar, ficar muito perto do perigo, senão você termina dentro dele. Ló também pode ter pensado consigo mesmo, não, mas eu me garanto, eu sou um homem convicto, eu sou adulto, eu sei o que faço na vida. Mas ele não teve a mesma sorte com a família dele. Os filhos dele, quem sabe as filhas, por exemplo. Será que a gente não está na hora de dar uma refletida disso? Abraão viu essa situação e falou assim, meu Deus, olha só. Ele nem falou, Senhor, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. É uma pergunta meio... Mas eu vou perguntar, eu sou teu amigo, eu sou teu servo, eu sou pó e cinza, mas eu vou perguntar. E se por acaso tiver lá umas 50 pessoas boas lá, justa, o senhor vai esquecer deles e destruir todo mundo? E é claro que esses 50 vão pagar, porque eles não fizeram nada. Eles são inocentes. Só que eles estão lá. E aí o senhor, o juiz de toda a terra, não vai fazer justiça? E o senhor sabia do que estava falando. A Bíblia disse que o senhor olhou para o céu e olhou do céu e não viu nenhum justo. Mas o senhor olhou para Sodoma, ele já tinha dado uma vasculhada. Ele falou com toda tranquilidade, Abraão, se tiver 50 lá, pode ter certeza, eu vou poupar a cidade todinha por causa dos 50. Aí Abraão animou, digo, acho que eu vou arriscar mais um pouquinho. E se por acaso no meio desses 50 faltar uns 5? Porque vai que, você sabe como é que é, quem tem um filho ali que está no mundo e não sabe o que ele está fazendo lá por lá, né? Eu fico imaginando, às vezes a família é boa, mas o filho não está fazendo uma coisa. Jó pensou nisso. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício, ele nem sabia. Eu vou oferecer sacrifício aqui pelos meus filhos, que eu não sei onde eles andam, não sei o que eles andam fazendo por aí. Vai que eles tenham feito alguma coisa errada. Senhor, já pensou? Tem coisa que a gente, né, configura da nossa maneira, mas Abraão está intercedendo assim com uma profundidade muito além. Se faltar uns 5, aí Deus diz, não, se tiver 45 lá, pode ter certeza, vai ter tudo tranquilo. E Abraão vai se incomodando. Por que ele está orando? Por que ele está intercedendo e buscando mais? Porque quando o Senhor falou 45, ele vai se incomodando. Por quê? Porque ele vai se preocupando. Você não é onisciente, você não sabe o que está se passando. Você não tem condição de saber. E vai que o próprio Ló esteja também fazendo as mesmas coisas erradas. Mas ele vai se afligindo e dizer, Senhor, e se por acaso não der nem 45, for só 40. E o Senhor vai dizendo, não, o Senhor não pula fase não, o Senhor vai esperando ele pedir. Não, se tiver 40, não vou fazer nada. O Senhor vai provocando ele. Acho que eu vou ter que diminuir isso aqui, o Senhor me perdoe, eu não tenho nem dignidade para falar isso com o Senhor, mas vai que, caso não dê 40, caso dê só uns 30. Você pode perceber uma coisa, que o Senhor também provoca o motivo da nossa oração, da nossa intercessão? Que o Senhor deixa você. Uma vez nós fizemos uma vigília aqui, e uma irmã perguntou assim, pastor, eu vi na Bíblia que não é pelo muito pedir que a gente é atendido. É verdade. Então, por que a gente tem que passar a noite todinha orando? Fazer uma vigília, ficar orando todinha. Aí, o que me veio à mente foi o seguinte, irmã, quando você está numa noite, numa vigília, você não está só pedindo, você está na presença de Deus.
E é bom ficar junto com ele, né? A gente pode até achar um pouco cansativo, mas você vai lá para a presença dele e ele vai provocando um diálogo, ele vai conversando com você, embora ele fale no seu coração, você responde, e Deus está provocando isso com Abraão. E Abraão diminuiu para 20, Senhor, sei lá, que aconteça pelo menos, se for só 20, e chegou em 10. Meu Deus do céu, e se só tiver 10, e agora? E o Senhor tem a coragem de dizer assim, Abraão, se tiver 10, eu não vou fazer nada. Mas sabe qual era a certeza que Abraão tinha? Pelo menos eu penso que Abraão já tinha essa certeza. Quando o Senhor saiu de lá, não tinha 10. Não tinha 10. Ele sabia, vai destruir. Meu Deus, a cidade vai ser destruída, porque eu cheguei até 10, e o Senhor disse, eu não vou destruir se tiver 10, e o Senhor vai destruir, porque Ele já falou que ia destruir, então não tem 10, o Senhor sabe que não tem 10. Isso não é preocupante, queridos? Se você traduzir isso para cá, para nosso contexto, se você trouxer para a nossa realidade, se você ouvir o Senhor dizendo para o povo dele se converter. Se você ouvir dizer assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Quando você escuta isso, não dá para tremer o joelho assim e dizer assim, meu Deus. E se não tiver 10? Quantos o Senhor vai poupar? O texto de hoje termina aqui. Até o limite. Os 2 anjos seguiram para Sodoma para cumprir a missão que já estava definida, estabelecida por Deus. O Senhor continuou, e o texto diz que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Até que, tendo cessado de falar, aí o Senhor também foi, e Abraão voltou para dentro da sua casa, e o Senhor seguiu o seu trajeto. Tem uma coisa que a gente precisa aprender com Abraão: interceder. Orar. Falar com Deus. Então temos aí uma boa oportunidade, né? Que o Felipe está convocando todo mundo aí pela obra missionária. Pedindo 4 domingos de jejum. Isso não é difícil. 4 domingos de jejum até meio-dia. Se você não pode ficar sem comer, jejuma, pelo menos. Se você não pode ficar sem beber água, beba água e venha. Se você tem problema de saúde, mas pelo menos faça uma coisa: venha clamar, venha buscar, venha pedir pela graça de Deus, venha pedir pela salvação de tanta gente, venha interceder. Porque quando nós estivermos aqui, nós estamos vislumbrando o mundo missionário, nós estamos vislumbrando, enxergando a necessidade da obra missionária, das pessoas que precisam ser salvas, do mundo que precisa ser alcançado, porque o Senhor está voltando. E essas pessoas, se não forem transformadas, não entrarão no gozo celeste. Vamos orar. Vamos encerrar e nós voltamos na próxima semana com o capítulo 19. Nós vamos ver a diferença entre Ló e Abraão. O texto diz que Ló e Abraão eram muito ricos, quando se separaram. Muito ricos. Eles eram tão ricos que eles não couberam no mesmo lugar. Suas riquezas não cabiam no mesmo terreno. Por isso eles se separaram. Ló escolheu a melhor chance que os olhos dele viu. Mas quando você olhar para o cenário de agora, você descobre uma coisa: que Abraão, que ficou no deserto, no meio das pedras, continua muito mais rico. E Ló está pobre. Queridos, a maior riqueza que um homem pode ter na vida é Deus na sua vida.